uma jovem mãe foi encontrada morta em seu quarto. Desde os primeiros dias da investigação, os detetives se depararam com uma quase total ausência de pistas. No entanto, logo esse caso tomou um rumo bastante inesperado. Como resultado, eles descobriram detalhes chocantes que mudaram o curso do caso e permitiram revelar a verdade. Amigos, depois de assistir, recomendo que você dê uma olhada no meu canal do Telegram, onde publico diariamente para vocês notícias criminais interessantes de todo o mundo sem censura. O link está na descrição. Michelle Young nasceu em 17 de fevereiro de 1977, na pequena cidade americana de Sayville, estado de Nova York. Desde cedo, a menina se destacava pela persistência e determinação. Ela estabelecia metas ambiciosas para si mesma e fazia todo o possível para alcançá-las. Na escola, Michelle tirava as melhores notas e era capitã do time de líderes de torcida. Ela também escolheu sua carreira bem cedo. A jovem planejava se tornar advogada tributária. Para obter a formação adequada, Michelle ingressou na Universidade da Carolina do Norte, localizada na cidade de Raleigh. Lá, ela também entrou para o time local de líderes de torcida, mas depois decidiu sair e se dedicar totalmente aos estudos. 4 anos depois, a jovem obteve o título de mestre e quase imediatamente conseguiu um emprego em uma empresa de contabilidade local. Apesar de Michelle estar apenas começando sua carreira, o cargo que ocupava já proporcionava uma boa renda desde o início. Ela alugou um apartamento em um bom bairro e dedicava a maior parte do seu tempo ao avanço na carreira. Em fevereiro de 2001, quando comemorava seu 24º aniversário com amigos, ela conheceu um homem chamado Jason. Ele era alguns anos mais velho e havia se formado na mesma universidade que ela. O casal rapidamente se entendeu e logo começaram a namorar. Jason trabalhava como agente de vendas em uma grande empresa que fabricava ferramentas elétricas. Ele morava em outra cidade e no momento em que se conheceram, estava em Raleigh a trabalho. Depois de conhecer Michelle, ele começou a ir para lá com mais frequência, e no restante do tempo, o casal se comunicava por telefone. Mais tarde, ele se mudou definitivamente para essa cidade, e algum tempo depois, ele e Michelle passaram a morar juntos. 2 anos depois, a jovem engravidou e, em agosto de 2003, o casal decidiu se casar. No dia 29 de março do ano seguinte, nasceu a filha deles, chamada Cassidy, e a família se mudou para uma casa grande, localizada em um bairro de prestígio nos arredores da cidade. Mais ou menos na mesma época, a irmã de Michelle, chamada Meredith, mudou-se para Raleigh, e a mulher ajudava regularmente a família a cuidar da criança. 2 anos depois, Michelle engravidou novamente e ela e o marido decidiram visitar os pais de Jason para comemorar a novidade. Eles moravam em uma cidade chamada Brevard, localizada a 400 quilômetros de sua casa. Infelizmente, em vez de uma celebração, essa viagem se transformou em uma tragédia para eles. No mesmo dia em que o casal planejava voltar para Raleigh, Jason e Michelle sofreram um grave acidente, que resultou na perda da gravidez dela. A família ficou arrasada com essa notícia, mas apenas 2 meses depois, Michelle engravidou novamente. Algum tempo depois, o casal descobriu que teriam um menino e aguardavam ansiosamente o nascimento dele. No dia 2 de novembro de 2006, Jason viajou a trabalho para outra cidade. Como agente de vendas, ele viajava regularmente pelo país para realizar reuniões de negócios e negociações. Dessa vez, ele teria que ir para a cidade de Clintwood, que ficava a cerca de 490 quilômetros de distância. Naquele dia, Michelle convidou sua amiga Shelley para visitá-la. As mulheres conversaram até a noite, depois a amiga foi para casa. Na manhã seguinte, Jason ligou para Meredith, irmã da esposa. O homem disse que, antes de viajar para outra cidade, encontrou bolsas femininas de grife com um bom desconto em uma loja online e queria comprar uma dessas para Michelle como presente pelo 3º aniversário de casamento deles. Já depois de ter viajado, ele se lembrou de que havia impresso algumas páginas com essas bolsas e deixado esses papéis na mesa do seu escritório em casa. Jason não queria que a esposa visse os papéis e descobrisse sobre o presente, então pediu para a irmã dela passar na casa deles e pegá-los. Meredith concordou e chegou à casa deles por volta da 1 da tarde. Naquele momento, ela não estava com as chaves e Michelle deveria estar no trabalho. No entanto, ela sabia que a porta da garagem deles estava quebrada e podia ser facilmente levantada com as mãos. Foi o que ela fez, mas imediatamente percebeu algo estranho.
O carro da irmã estava lá. Pensando que ela não tinha ido trabalhar, Meredith entrou na casa. Ao entrar na cozinha, ela viu a bolsa da Michelle jogada no chão. A mulher chamou a irmã pelo nome, mas não houve resposta. Em vez disso, ela ouviu o latido do cachorro deles. Isso também era estranho. Quando Jason e Michelle saíam de casa, eles sempre deixavam o cachorro no quintal dos fundos. Subindo para o segundo andar, a mulher notou algo vermelho no chão do quarto. Aproximando-se, ela percebeu com horror que era uma mancha de sangue e ao lado estava sua irmã. Michelle estava deitada de bruços. Meredith se aproximou dela e quis virá-la, mas imediatamente sentiu que o corpo da irmã estava frio. A mulher entrou em pânico e imediatamente ligou para o 911. Nesse mesmo momento, Cassidy saiu debaixo da cama, ao lado da qual estava o corpo. A menina, que na época tinha apenas 2 anos, estava escondida ali e, ao ver sua tia, correu até ela. Meredith ligou para a polícia e a levou para fora, onde esperaram pelos policiais. Quando a mulher estava falando com o operador, ele perguntou se a criança estava bem. Meredith a examinou e não encontrou nenhum ferimento visível. A única coisa que ela notou foram pequenos vestígios de sangue por todo o quarto. A mulher imediatamente percebeu que eram pegadas da menina. As fotos da cena do crime serão postadas no nosso Telegram, já que o YouTube impõe restrições por causa de sangue. O link está na descrição e no comentário fixado. A criança foi imediatamente entregue aos médicos para exame e os policiais começaram a investigar o local do crime. Eles logo notaram algo estranho. Havia marcas de sangue de pés de criança por todo o quarto. Só que os pés de Cassidy estavam absolutamente limpos. Além disso, não havia uma única gota de sangue na menina. As pegadas levavam ao banheiro em apenas uma direção. No lado interno da porta, encontraram vestígios de sangue que, ao que tudo indica, foram deixados pela mão de uma criança. Com base em tudo isso, os detetives elaboraram a versão mais óbvia do ocorrido. Após o assassinato, a menina ficou trancada no banheiro por algum tempo e depois alguém entrou lá e limpou Cassidy do sangue. Mais tarde, quando os policiais conversaram com a amiga de Michelle, descobriram mais um fato interessante. Shelley disse que, na noite anterior, elas colocaram a menina para dormir juntas e ela estava de fralda. No entanto, quando a irmã da vítima chegou à casa dela, a criança não estava mais de fralda. Com base nisso, os investigadores concluíram que quem tirou a fralda foi a mesma pessoa que lavou o sangue dela. Na própria casa, os detetives não encontraram sinais de arrombamento. Os detetives descobriram que 2 anéis haviam sumido da mão de Michelle, a aliança de casamento e o anel de noivado. Ao mesmo tempo, todos os outros objetos de valor estavam em seus devidos lugares, incluindo dinheiro em espécie. Isso descartava o cenário de roubo. No corpo da vítima e ao lado dela foram encontrados 2 fios de cabelo pequenos que não pertenciam a ela. Além disso, na caixa de joias foram encontrados 4 amostras de DNA que não pertenciam nem a Michelle nem ao marido dela. Na casa também foram encontradas várias impressões digitais que não pertenciam a ninguém da família. No quarto onde o corpo da vítima foi encontrado, os peritos descobriram 2 pegadas de botas, dos tamanhos 10 e 12 americanos. Graças ao padrão nas solas, eles conseguiram até identificar o modelo desse calçado. Além disso, os detetives notaram respingos de sangue na porta do armário de roupas. Só que essa porta estava aberta e os respingos estavam dispostos de tal forma que, no momento em que atingiram a porta, ela deveria estar fechada. No computador do escritório de Jason em casa, os policiais também encontraram algo interessante. No histórico do navegador, além de páginas de lojas de bolsas femininas e da busca por uma rota até Clintwood, havia algumas pesquisas preocupantes. Entre elas estavam frases como anatomia do nocaute, perda de consciência por traumatismo craniano e temas semelhantes. Os peritos médicos concluíram que Michelle morreu justamente devido a um traumatismo craniano causado por algum objeto pesado. No total, o criminoso desferiu mais de 30 golpes nela. No momento da morte, a mulher estava no 5º mês de gravidez e seu bebê também não sobreviveu ao ataque. Não foi possível determinar o horário exato da morte de Michelle. Os peritos apenas supuseram que provavelmente isso aconteceu por volta das 5 ou 6 da manhã. Tamanha crueldade indicava que o criminoso poderia conhecer a vítima e sentia por ela uma forte antipatia. Como geralmente acontece, a primeira coisa que os detetives fizeram foi começar a observar o marido de Michelle.
Eles conversaram com seus amigos e parentes que contaram muitas coisas interessantes. O casamento deles era bastante problemático. Jason e Michelle brigavam frequentemente por causa de problemas do dia a dia. Além disso, o homem inicialmente não ficou feliz com o fato de a esposa ter engravidado do primeiro filho. Ele pediu que ela interrompesse a gravidez, mas a mulher se recusou. Quando Michelle engravidou após o acidente em que ela e o marido se envolveram, Jason novamente não demonstrou muita alegria com esse fato. Tudo indicava que o casal poderia se divorciar em um futuro próximo. Meredith também disse aos policiais que o pedido de Jason para buscar as impressões com as bolsas inicialmente lhe pareceu bastante estranho. Além dos problemas óbvios no casamento deles, já havia se passado mais de 3 semanas desde o aniversário de casamento. No entanto, havia um fato óbvio que contradizia a versão sobre o envolvimento do marido. No momento do assassinato, ele estava em outra cidade, a 490 quilômetros de distância. Depois que a irmã da vítima encontrou seu corpo e ligou para a polícia, ela também contou o que havia acontecido para seus familiares. A mãe de Michelle ligou para os pais de Jason, que naquele momento estava justamente indo visitá-los vindo de Clintwood. Ele decidiu visitar os pais antes de voltar para casa e, ao chegar, eles lhe contaram o que havia acontecido. Jason ficou chocado com a notícia e imediatamente partiu para Raleigh junto com outros familiares. Durante essa viagem, um amigo ligou para ele e contou que os policiais estavam fazendo muitas perguntas sobre ele. Foi então que Jason tomou uma decisão bastante estranha. Ele disse que não pretendia falar com a polícia e que queria contratar um advogado. Isso só aumentou as suspeitas dos investigadores, mas ao mesmo tempo eles conseguiram uma nova pista. Shelley, que havia visitado a vítima um dia antes do assassinato, contou algo interessante à polícia. Michelle lhe disse que, ultimamente, tinha a sensação de que alguém a estava seguindo o tempo todo. A própria Shelley também teve a impressão de que naquela noite alguém as observava pela janela, e ela até pediu à amiga que a acompanhasse até o carro, pois estava um pouco com medo de sair de casa sozinha. Os detetives tentaram encontrar qualquer pista relacionada a uma possível vigilância, mas ao mesmo tempo continuaram investigando o possível envolvimento de Jason. O homem saiu de casa em seu carro no dia 2 de novembro, no período da tarde. Considerando que até Clintwood eram cerca de 6 horas de viagem, Jason decidiu com antecedência passar a noite no Hotel Hampton, que fica mais ou menos no meio do trajeto. Os detetives solicitaram as gravações das câmeras de segurança desse hotel e realmente viram Jason fazendo o check-in lá às 10h54 da noite. 2 minutos depois, ele usou seu cartão-chave para entrar no quarto. E desde então, esse cartão não foi mais utilizado. Na manhã seguinte, por volta das 7h40, ele ligou para sua mãe. O sinal passou por uma torre de celular localizada perto da cidade de Whiteville. Esse local ficava exatamente no caminho do hotel até Clintwood, onde ele teria uma reunião de negócios. Os policiais também descobriram que essa reunião estava marcada para as 10 da manhã, mas o homem chegou lá com 30 minutos de atraso. Quando Jason chegou em casa com seus parentes, os policiais apreenderam seu Ford Explorer branco. Os peritos criminais não conseguiram encontrar nenhum vestígio de sangue ou outras evidências no veículo. Eles também examinaram o quarto de hotel onde o homem havia se hospedado, mas também não encontraram nada lá. O mesmo valia para todas as roupas e pertences de Jason. Curiosamente, no carro dele foram encontrados sapatos tamanho 12, da mesma marca cuja pegada foi descoberta na casa. No entanto, era um modelo com um padrão completamente diferente na sola. Por meio de uma ordem judicial, foi coletada uma amostra de DNA do homem e ela não coincidiu com os 2 fios de cabelo encontrados no corpo da vítima. Também coletaram as impressões digitais dele, embora isso não fizesse muito sentido. Naturalmente, elas estavam por toda parte em sua casa. Os peritos só conseguiram determinar que nenhuma das impressões encontradas continha vestígios de sangue. Assim, a polícia não conseguiu encontrar nenhuma pista que pudesse ligar Jason a esse assassinato. Ele mesmo não conversava com a polícia e utilizava os serviços de um advogado. Outro fato que indiretamente falava a favor de sua inocência. Durante a busca no carro de Jason, os policiais encontraram um recibo do hotel e uma edição recente do jornal. Um funcionário do Hampton disse que colocou esses itens debaixo da porta do quarto dele em algum momento entre 3 e 5 da manhã. Isso significava que o homem certamente estava no hotel naquela manhã.
No final das contas, a situação era bastante complicada. Jason só poderia ter matado sua esposa se tivesse saído do hotel discretamente no meio da noite, percorrido 270 quilômetros até sua casa, cometido o crime, limpado o sangue da filha e, em seguida, voltado os 270 quilômetros de volta e entrado em seu quarto sem que o cartão eletrônico registrasse sua entrada. Os detetives tentaram entender se isso era possível em princípio. Eles interrogaram os funcionários do hotel e foi aí que encontraram uma pista interessante. Na manhã do dia 3 de novembro, um dos funcionários notou que a porta de incêndio no primeiro andar estava entreaberta. Ela estava sendo impedida de fechar completamente por uma pequena pedra vermelha. O funcionário ficou surpreso, pois essa porta sempre era fechada das 11 da noite às 6 da manhã. Ele tirou a pedra debaixo da porta e a fechou. Depois disso, o homem decidiu verificar as câmeras de segurança e percebeu que uma delas não estava funcionando, justamente aquela que ficava no patamar da escada ao lado da porta. O funcionário se aproximou dela e percebeu que alguém havia desconectado o cabo da câmera. Ele pediu a um colega que reconectasse o cabo e por volta das 5h50 da manhã a câmera voltou a funcionar. Pelas gravações, os detetives constataram que a câmera foi desligada às 23h19 da noite. Depois, aconteceu algo curioso. Às 6h35 da manhã, menos de uma hora depois de a câmera ter sido reconectada, ela de repente passou a apontar para o teto. Considerando que ela não possuía nenhum mecanismo automático para mudar de posição, restava apenas uma opção: alguém a girou manualmente para que não filmasse o corredor. A administração do hotel afirmou que a câmera nunca havia sido desligada antes, e a única vez em que alguém a virou em direção ao teto foi há alguns anos. Naquela ocasião, um dos hóspedes queria sair do hotel discretamente. Para os detetives, isso se tornou um argumento de peso a favor da hipótese de que Jason realmente poderia ter deixado o hotel, ido até sua casa e depois retornado. O plano envolvendo a porta e a câmera era óbvio. As portas corta-fogo do hotel são projetadas de forma que só podem ser abertas por dentro do recinto. Jason poderia ter usado exatamente essa porta para não entrar no hotel pela entrada principal, pois, nesse caso, ele seria visto pelos funcionários e por outras câmeras. Os investigadores entrevistaram todos os vizinhos de Michelle e ali também encontraram pistas interessantes. Na noite do assassinato, por volta das 4 horas da manhã, uma mulher distribuía jornais frescos pelo bairro deles. Perto da casa de Michelle, ela notou um SUV claro, mas não conseguiu lembrar o modelo. Uma vizinha saiu para o trabalho por volta das 5h20 da manhã e também notou um SUV branco perto da casa de Jason e Michelle. Ao passar, ela viu um homem ao volante, mas não conseguiu distingui-lo. Mas o que é ainda mais interessante, no banco do passageiro ao lado dele havia uma mulher. A vizinha teve a impressão de que ela tentava esconder o rosto dela. Uma terceira testemunha passou pela casa deles por volta das 6h15 e também viu um SUV branco ali, mas não havia ninguém dentro do carro. Os detetives acreditavam que esse veículo pertencia a Jason. Para eles, foi uma completa surpresa que houvesse uma mulher com ele no carro. As tentativas de identificar essa mulher não tiveram sucesso. No entanto, durante a investigação, os detetives descobriram que o homem traía a esposa com uma amiga dela desde a época da faculdade. A mulher morava na Flórida e Jason viajava regularmente para vê-la sob o pretexto de viagens de negócios. Os detetives também descobriram que no dia anterior ao assassinato de Michelle, os amantes se falaram por telefone cerca de 50 vezes, mas o conteúdo dessas conversas era desconhecido. Apesar de tudo isso, a polícia ainda não tinha nenhuma prova que pudesse ligar Jason ao assassinato. Ele próprio continuava se recusando a falar com a polícia sem a presença de seu advogado. Mas mesmo na presença do advogado, o homem não respondia às perguntas deles. Os detetives continuaram trabalhando ativamente no caso e, no final das contas, a investigação se arrastou por muitos meses. Eles estavam praticamente certos de que foi Jason quem cometeu o assassinato. No entanto, sem provas contundentes, eles não tinham pressa em prendê-lo. Isso só aconteceu em 14 de dezembro de 2009, 3 anos após o assassinato. Os investigadores perceberam que não conseguiriam encontrar novas provas, então reuniram todo o material disponível e o acusaram de assassinato. O julgamento começou 2 anos depois, em junho de 2011.
A acusação insistia que Jason planejou o assassinato da esposa com antecedência, pois não queria perder parte de seus bens no divórcio. Segundo a versão deles, ele decidiu desde o início se hospedar justamente nesse hotel, pois isso lhe permitiria voltar para casa para cometer o assassinato e depois retornar. No julgamento, também depuseram ex-namoradas de Jason. Uma delas contou que ele lhe pediu em casamento e lhe deu um anel. Mas depois, durante uma briga, ele agarrou a mulher pelo braço e arrancou o anel do dedo dela. Considerando que o assassino tirou o anel da mão de Michelle, esse depoimento pareceu significativo para a acusação. Outra mulher era a segunda amante de Jason e, ao mesmo tempo, amiga de Michelle. A mulher contou que passava tempo com o homem na casa dele quando Michelle viajava para algum lugar. Ela também era casada e, em uma dessas noites, Jason tirou a aliança do dedo dela. Ele só devolveu o anel no dia seguinte, o que a mulher achou estranho. Outra amante, amiga de Michelle da faculdade, também depôs no tribunal. Ela admitiu que havia um caso entre eles, mas o mais interessante foram as transcrições das conversas deles. Apenas alguns dias antes do assassinato, ele escreveu para ela o seguinte: "Não sei como tudo chegou a esse ponto, mas sei como tudo vai terminar, com 2 corações partidos. Mas não me importo. Vou sofrer muito, mas você vale a pena, mesmo que seja só por um momento." Considerando que Michelle foi assassinada apenas alguns dias depois dessa mensagem, o conteúdo dela parecia bastante inquietante. Mas uma das principais testemunhas foi uma mulher que trabalhava em um posto de gasolina entre Raleigh e a cidade onde ficava o hotel de Jason. Ela contou que, por volta das 5h20 da manhã, um homem chegou até eles em um SUV branco e parou na bomba mais distante. Ele tentou abastecer o carro, mas, de acordo com a lei, durante a noite as pessoas precisavam primeiro pagar pela gasolina ou mostrar sua identificação. O motorista entrou no posto e gritou com a funcionária. Depois jogou $20 nela, abasteceu o carro com 15 e foi embora sem pegar o troco. A mulher afirmou que reconheceu esse homem pela foto. Esse homem era Jason Young. Essa testemunha mudou o rumo do caso, pois graças a ela ficou sabido que de manhã cedo Jason estava entre sua casa e o hotel. Isso mais uma vez indicava que era ele quem poderia ter matado sua esposa. No tribunal também depôs a irmã de Michelle, Meredith. Após o assassinato, Cassidy ficou morando com o pai, que se mudou para a casa dos próprios pais. Durante muito tempo, os parentes do lado materno tentaram conseguir uma decisão judicial que lhes permitisse ficar com a filha por um tempo. Tudo isso durou vários anos, e os advogados estavam perto de conseguir uma decisão favorável. E foi nesse momento que Jason simplesmente transferiu a guarda total da filha para Meredith, de fato abrindo mão dela. Como resultado, a menina foi morar com os parentes de sua mãe, que desde então a criaram sem a participação do pai. No processo judicial, Jason falou pessoalmente pela primeira vez. Ele declarou que não matou a esposa e contou sua versão dos acontecimentos. O homem admitiu que o casamento deles estava desmoronando, mas insistiu que, mais cedo ou mais tarde, eles se divorciariam e que ele não tinha nenhum motivo para matá-la. Seus advogados insistiram que não havia uma única prova contra Jason. Eles também tentaram convencer a todos de que o homem fisicamente não conseguiria percorrer tal distância, matar sua esposa e voltar ao hotel de manhã cedo. Como argumento, eles tentaram calcular o consumo médio de combustível do carro dele e comparar com os dados sobre a frequência com que ele abastecia. Segundo os advogados, ele não teria combustível suficiente para percorrer toda essa distância. No entanto, não era possível verificar essa versão com certeza. Mesmo assim, os jurados não conseguiram chegar a uma decisão unânime. Como resultado, o juiz foi obrigado a declarar o processo nulo e marcou um novo julgamento para o ano seguinte. Em meio a tudo isso, aconteceu mais uma coisa importante. Os parentes de Michelle tinham certeza de que foi Jason quem a matou. Por isso, decidiram entrar com uma ação civil contra ele. Ao contrário do tribunal criminal, o nível de provas exigido para esse tipo de ação é menor. Além disso, o juiz não pode condenar a pessoa a nenhuma pena de prisão. Jason ignorou completamente essa ação e decidiu não participar do processo, o que não jogou a seu favor. Após analisar todas as evidências disponíveis, o juiz concluiu que foi ele quem matou sua esposa, e Jason foi obrigado a pagar $15 milhões aos parentes da vítima.
No novo julgamento, que começou em 2012, a promotoria foi autorizada a usar a decisão do processo civil como argumento a favor da culpa do suspeito. Além disso, durante a preparação, eles descobriram mais uma coisa. Descobriu-se que, 1 ano antes do assassinato, Jason havia comprado botas com o mesmo padrão da pegada ensanguentada deixada no quarto de Michelle. No entanto, eles nunca conseguiram encontrar esse par de botas. Esses fatores adicionais apenas fortaleceram o caso contra Jason, e desta vez o júri o considerou culpado de assassinato. O homem foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Seus advogados tentaram contestar essa decisão e continuam recorrendo até hoje. No entanto, todos os recursos têm sido negados. Este caso foi amplamente coberto pela mídia e seu desfecho gerou intensos debates. Por um lado, durante todos esses anos, não foi encontrada nenhuma prova física que ligasse Jason ao assassinato. Por outro lado, um grande conjunto de evidências indiretas indicava que o homem havia criado praticamente o álibi perfeito. Se ele não tivesse parado no posto de gasolina naquela manhã e não tivesse causado uma confusão com a caixa, ela talvez nem tivesse se lembrado do rosto dele. Nesse caso, esse crime poderia até hoje permanecer sem solução. Quanto à mulher que a vizinha viu no banco do passageiro do carro dele naquela noite, a situação aqui é bastante ambígua. Não há outras evidências que indiquem a participação de outras pessoas nesse crime. Cabelos e DNA de terceiros encontrados na casa não garantiam isso. Eles poderiam ter sido deixados por algum visitante muito antes do assassinato. Ainda assim, a acusação não descartou 100% a possibilidade de que alguém pudesse ter ajudado Jason. Mas esse ponto continua sendo um mistério. Compartilhe sua opinião sobre essa história nos comentários e não se esqueça de deixar um like se você gostou do vídeo. Também recomendo que você se inscreva no nosso canal do Telegram, onde publicamos diariamente as notícias criminais mais interessantes de todo o mundo. Obrigado por assistir.